de Maria e Isabel. Santo Agostinho. Durante a anunciação do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel revelou a Maria que sua prima Isabel estava no 6º mês de gravidez. São Lucas não perde tempo e põe imediatamente em contato as duas protagonistas do Evangelho. Maria partiu ao encontro de sua prima, movida tanto pelo desejo de felicitá-la quanto pela compreensão, suscitada pelas palavras do anjo de que os dois nascimentos estariam intrinsecamente entrelaçados, assim como já estavam as duas mães. A jornada de Maria exigia grande precaução devido ao seu estado de gravidez e serve de testemunho indiscutível de sua coragem e do sacrifício que estava disposta a oferecer em favor do próximo. A mais absoluta delicadeza de sua gravidez contrasta fortemente com a severidade da viagem que impunha desafios físicos consideráveis. A distância entre Nazaré e a região montanhosa de Judá era de aproximadamente 140 quilômetros. Um percurso que, à época, não seria percorrido em menos de 4 a 5 dias em uma caravana. A topografia acidentada, composta por colinas íngremes e terrenos áridos, tornava o caminho árduo, especialmente para alguém em estado gestacional. Além do esforço físico, Maria também enfrentou as inclemências climáticas. Durante o dia, as temperaturas na região facilmente ultrapassavam os 40 graus, com o sol inclemente castigando os viajantes que seguiam pelas trilhas rochosas. À noite, em contrapartida, os ventos frios e a queda brusca de temperatura impunham novas dificuldades. E, aos perigos naturais, se somava o risco de ladrões e bandidos nas estradas. Apesar de tudo isso, Maria não hesitou. Seu coração transbordava de amor e zelo por Isabel, e sua jornada é um sinal de sua total entrega à missão que Deus lhe confiara. Cada passo dado nos terrenos escarpados, cada gota de suor derramada sob o sol abrasador, era um ato de doação e sacrifício silencioso. O seu caminhar ecoa o do próprio Cristo, que, muitos anos depois, carregaria sua cruz em meio ao calor e ao sofrimento, sempre movido pelo amor incondicional à humanidade. Nesse encontro, ambas as mães foram agraciadas com singulares iluminações divinas. A Zacarias, o anjo anunciara que seu filho seria pleno do Espírito Santo ainda no ventre materno. Isabel, por sua vez, imersa em discreto recolhimento, talvez cresce que seu estado permanecia ignorado por todos, assim como, sem dúvida, desconhecia a gravidez de Maria. Mas, com a chegada de Maria, tudo se iluminou subitamente. Mal Isabel ouviu sua saudação, e a criança estremeceu em seu ventre. E Isabel foi plena do Espírito Santo. Tomada de júbilo, exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem tal honra, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois assim que a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, a criança exultou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, pois se cumprirão as promessas que te foram feitas pelo Senhor. Antes daquele encontro, muitas verdades se revelavam com clareza às duas mulheres, embora em graus distintos, enquanto outras
permaneciam envoltas em sombra. Contudo, esse encontro foi como uma aurora inesperada, cuja luz vibrante dissipou as sombras e revelou com nitidez todo o panorama dos desígnios divinos. Isabel, já em idade avançada e considerada estéril, representa a frutificação tardia, o cumprimento de uma promessa que desafia a lógica natural. A sua maternidade simboliza a capacidade divina de gerar algo novo mesmo em um contexto de impossibilidade. Maria, por outro lado, representa a juventude fecunda e a plena abertura ao divino. Marca o cumprimento da vontade de Deus, mas também simboliza um estado de entrega absoluta e sem restrições. Isabel compreendeu então que mesmo em seu recolhimento era conhecida, assim como passou a conhecer os segredos de Maria, e diante dela reconheceu não apenas sua parente, mas a própria mãe do seu Salvador. No âmago deste evento, temos Maria, portadora do Verbo encarnado, conduzindo a presença do Deus Altíssimo até a casa de Isabel. A pressurosa viagem de Maria representa a prontidão do amor em movimento, um símbolo do impulso missionário da Igreja, chamada a levar ao mundo, antecipando a missão que Cristo confiaria posteriormente aos apóstolos, que é a missão de proclamar o reino de Deus aos confins de toda a terra. A saudação entre Maria e Isabel simboliza a efusão do Espírito Santo, que age como um sopro vivificante, transformando corações e iluminando almas. O estremecimento jubiloso de João Batista no ventre materno é a antecipação do encontro messiânico, prenunciando a missão daquele que prepararia os caminhos do Senhor. Maria e Isabel nos revelam que todas as mudanças seguem um curso. Nada ocorre por acaso. Constatamos que tudo tem o seu lugar no universo. Todas as questões humanas seguem os mesmos princípios no céu e na terra. Apenas devemos aceitar o fluxo natural dos acontecimentos. Muitas vezes questionamos por que as coisas acontecem da maneira que acontecem. Um questionamento natural. Mas quando constatamos que os acontecimentos não ocorrem exatamente de acordo com as nossas expectativas, ficamos profundamente desapontados. No entanto, se pudermos nos libertar desse modo de pensar e reconhecer que existem algumas coisas que simplesmente não temos condições de controlar, tornaremos nossas vidas mais fáceis. Independentemente das nossas intenções e previsões, é importante entender que tudo, absolutamente tudo, terminará do jeito que deve ser. Precisamos entender a natureza do sucesso e do fracasso, para não sermos perturbados pelas oscilações emocionais. Assim, poderemos lidar de forma madura com tudo o que vier ao nosso encontro. Deveríamos, portanto, aceitar simplesmente o fluxo dos acontecimentos e abandonar as nossas preocupações. Quase todos os acontecimentos que nos atingem ocorrem sem a nossa intervenção ativa. Quando o impulso dos eventos é demasiado forte, só nos resta sair do caminho para não sermos varridos por ele. Os santos são conhecedores do papel que o destino tem no sucesso e no fracasso. Por isso sabem com exatidão quando agir e quando aguardar. Aquele que aceita o fluxo natural de eventos, ao invés de se abalar com o que estiver ocorrendo ao seu redor, se abandona à vontade de Deus com plena confiança. Assim como Maria e Isabel, devemos entender que para viver neste mundo,
precisamos nos submeter a Deus e deixar que a vida siga o seu curso. A maternidade em Isabel é um milagre tardio e em Maria um chamado absoluto, indicando duas formas complementares de existência, uma maturada pelo tempo e outra pela graça imediata. Esse contraste entre fecundidade inesperada e concepção milagrosa reflete muito bem a pedagogia divina. Deus opera milagres, redimindo a esterilidade de Isabel e na concepção virginal de Maria. A maioria vive de olhos fechados e não reconhece que os milagres de Deus ocorrem incessantemente. Deus restaura o que foi perdido e cria algo novo a partir do nada. E para viver essa experiência só existem duas condições: amá-lo e abandonar-se à sua vontade.